Muitos de vocês já devem ter ouvido falar das Guerras dos Boeres, travadas no território da atual África do Sul. Até já mencionamos como essas guerras deram à palavra portuguesa comando o significado de forças especiais. Agora, por que foram travadas duas dessas guerras e como elas influenciaram a Primeira Guerra Mundial? Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E conheça mais sobre a África do Sul nesse Nerdologia sobre as Guerras dos Boeres. O território da atual República da África do Sul é um dos há mais tempo habitados por seres humanos no mundo, ao ponto das cavernas da região de Gauteng, um patrimônio cultural da humanidade, serem apelidadas de berço da humanidade. Na Idade do Ferro, o território era habitado por diversos povos nativos, como os falantes dos idiomas Bantu, os Xhosa, os Zulu e os Khoisan, falantes de outros idiomas. Os europeus vão chegar na região apenas no século XV, ou seja, muito recentemente. A primeira expedição europeia na região é do português Bartolomeu Dias, primeiro que contorna o então chamado Cabo das Tormentas, que é rebatizado de Cabo da Boa Esperança, já que abriu o caminho para as riquezas da Índia aos portugueses. Os portugueses estabeleceram marcos, paravam na região para abastecer os navios que viajavam entre Portugal e Índia. A colonização europeia do território, entretanto, começa apenas no século XVII, com a Companhia das Índias Orientais Neerlandesa. Lembrando que neerlandês é habitualmente substituído por holandês. Embora isso seja uma imprecisão, o termo neerlandês é mais correto para se referir aos Países Baixos. E a presença permanente neerlandesa na região começou por acidente. Em 1647, um navio da companhia afunda na viagem entre Europa e Índia, e alguns de seus marinheiros sobrevivem por meses na região do Cabo, fazendo comércio com nativos e plantando nas terras férteis do sul da África. Ao serem resgatados, põe que o local tem enorme potencial de ser um posto de parada permanente para os navios. O posto de parada é estabelecido em 1652 como a feitoria neerlandesa que deu origem à atual cidade do Cabo. A colônia neerlandesa se torna um centro de mercadores livres, que não tinham mais contrato fixo com a Companhia das Índias Orientais Neerlandesa. Para o trabalho na terra, foram trazidas à força pessoas escravizadas da Indonésia e da ilha próxima de Madagascar. E a ocupação agrícola da terra, embora tenha começado até pacífica, rapidamente se tornou violenta, com os colonos neerlandeses expulsando os nativos de suas terras, especialmente na bacia de um dos principais rios da região. Esse é o início do colonialismo que marca a África do Sul nos últimos 300 anos, com a expulsão dos nativos das terras férteis, cuja posse é concentrada pelos colonos europeus e seus descendentes, em uma sociedade racista marcada pelo trabalho de pessoas escravizadas ou em servidão, dependendo do período. E esses colonos foram chamados de boeres, que significa literalmente fazendeiro em neerlandês. Alguns boeres, ligados à criação de gado, adotavam um estilo de vida seminômade e eram chamados de trekboers, ou seja, fazendeiro andarilho, mais ou menos. No início do século XIX, durante as guerras napoleônicas, os britânicos enviam uma grande expedição militar para a região do Cabo da Boa Esperança. Oficialmente, a expedição foi motivada pelo receio britânico de que os territórios neerlandeses fossem usados pelos franceses durante a guerra, já que a então República da Batávia era aliada da França. Em realidade, o plano britânico de dominar a região já era antigo, parte das disputas entre britânicos e neerlandeses nos séculos anteriores da localização estratégica da colônia. Mesmo com a resistência neerlandesa, o território foi formalmente cedido aos britânicos e, na década de 1820, colonos britânicos começaram a chegar em quantidade na região, o que intensificou confrontos com os colonos neerlandeses e também com a população nativa. Muitos neerlandeses migraram da cidade do Cabo rumo ao interior, chamados de pioneiros, fundando 3 repúblicas boeres. Essa migração é chamada por eles de Grande Marcha. Em relação aos nativos, tanto os colonos neerlandeses quanto os britânicos adotaram políticas de subjugar pela força das armas os reinos locais, como na Guerra Anglo-Zulu. Nas décadas de 1860 e de 1880, duas descobertas iriam motivar uma presença ainda maior dos britânicos na região, além de confrontos com os boeres pelo controle do interior. A descoberta de diamantes e de ouro. Os britânicos anunciaram a anexação da região em 1877 e que estabeleceriam um sistema de confederação supostamente com autonomia para os boeres que não aceitaram a imposição e desconfiavam dessa oferta de autonomia. Essa é a razão direta da Primeira Guerra dos Boeres, iniciada em 20 de dezembro de 1880 entre os britânicos e a chamada República de Transvaal. A guerra durou apenas 3 meses, com os boeres se revoltando e derrotando as guarnições britânicas usando táticas de guerrilha e o conhecimento superior do terreno. A superioridade boer era tamanha que o principal comandante britânico da região foi morto.
O governo britânico não quis comprometer mais de suas tropas e, em 23 de março de 1881, foi assinado um tratado de paz em que os boeres tinham reconhecido o seu autogoverno na região. A situação não durou muito tempo, nem foi estável, inclusive contribuindo para a rivalidade entre britânicos e alemães que levou à Primeira Guerra Mundial. No final de 1895, os britânicos realizaram uma incursão na República de Transvaal, com a intenção de motivar uma revolta dos trabalhadores britânicos locais. A incursão foi derrotada em apenas alguns dias, mas teve consequências maiores. Primeiro, consolidou a desconfiança entre ingleses e boeres, com ambos os grupos passando a se planejar para uma nova guerra. Segundo, o imperador alemão Guilherme II enviou um telegrama ao líder dos boeres, Paul Kruger, parabenizando ele por ter derrotado a incursão britânica, o que gerou indignação no Reino Unido e distanciou ainda mais as duas potências rivais. A Segunda Guerra dos Boeres veio em 1899, consequência direta da corrida pelo ouro que motivou a imigração de muitos ingleses para território boer. Esse desequilíbrio entre os dois grupos levou a uma mobilização de tropas pelos britânicos e a reação boer. Inicialmente, os boeres venceram várias batalhas, usando as mesmas táticas de guerrilha da guerra anterior. Os britânicos, então, substituíram seu comandante e mobilizaram uma força expedicionária de 180 mil soldados. Os boeres, em grande desvantagem numérica, entregaram algumas de suas principais cidades e se concentraram apenas nas táticas de guerrilha. Como resultado, os britânicos adotaram uma estratégia de terra arrasada que é considerada atualmente como um crime de guerra, incluindo a prisão da população civil boer em campos de concentração, onde mais de 20 mil civis morreram, a maioria de doenças e de fome. Outros 20 mil africanos nativos foram mortos pelos britânicos. Esses números são quase maiores do que as baixas militares da guerra. Em maio de 1902, os boeres se renderam e, em 1910, o território foi organizado na colônia britânica da África do Sul. Muitos boeres se recusaram a aceitar a paz e partiram para o exílio ou para comunidades isoladas. Eles foram o núcleo da rebelião em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, como aliados do Império Alemão e, principalmente, os boeres criaram seu partido político, que foi responsável pelo regime racista e totalitário do apartheid na África do Sul pelas décadas seguintes. Lembre que esse vídeo é um recorte. Claro que, infelizmente, muita coisa interessante ficou de fora. Fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre os crimes da Casa Mal-Assombrada de Vilisca, comentaram que o podcast Modus Operandi fez um episódio sobre o caso. Fica a sugestão de material complementar. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, ative as notificações do nosso canal para conhecer mais sobre história e até a próxima!